Jesus é o Senhor. Amém. Santos, então, estamos estudando Apocalipse, capítulo 12, versículo... chegamos ao versículo número 7, né? Apocalipse 12, 7. Nós já vimos na semana passada, né, a respeito... então, já falamos, né, que Apocalipse ele é dividido em duas partes. E já mostramos os versículos, né, de Apocalipse 10 que confirma isso, né, que Apocalipse conclui no capítulo 11, mas a partir do capítulo 12 em diante, nós temos detalhes, né? Nós temos muitíssimos detalhes que explicam esses primeiros 11 capítulos, né? São os detalhes. Aí vimos, irmãos, que essa parte do Apocalipse 12, já estudamos sobre a mulher, o dragão e o filho varão e o arrebatamento do filho varão. Então, hoje aqui no 7 nós vemos que houve uma peleja no céu, após então o filho varão, né, que é aqui os cristãos que morreram em Cristo, juntamente com as primícias, né, aqueles que estão vivos na volta secreta de Cristo, são arrebatados. E aqui, então, irmãos, isso vai trazer uma série de acontecimentos, né? Aqui, esse Apocalipse 12 prova que haverá um arrebatamento bem antes do tempo chamado de grande tribulação. Então, o que acontece? O filho, aqui vamos ver que vai haver uma peleja no céu, né? Vai haver uma guerra. Essa palavra peleja também se traduz na Bíblia como uma batalha ou uma guerra. É algo que é inevitável, né? Assim que o filho varão, ele sobe, né, para os céus, né? Nós queremos que pela fé, irmãos, nossa esperança é nós fazer parte desses que vão subir antes que venga o juízo de Deus, assim como Enoque, que andou com Deus e Deus o levou para si, Deus o arrebatou, porque Enoque nele já não era, então Deus o arrebatou. Então, isso foi antes do dilúvio, né? Que é uma figura ali também da destruição da terra que vai acontecer. Então, nossa esperança é ir nessa primeira leva com os vencedores, mas esse arrebatamento vai desatar, irmãos, uma guerra que ela vai ser inevitável, porque aqui vamos ver quem é para habitar o céu, né? É o filho varão ou o dragão? Então, aqui vai haver uma peleja, uma luta. O filho varão, ele vai ocupar agora um território que era do dragão, portanto, vai haver uma guerra aqui, né? Peleja no céu. Então, o céu aqui é o lugar onde o filho varão foi, mas nós sabemos que Satanás ainda tem acesso ao céu. Então, aqui uma peleja, digamos assim, por causa de território. Normalmente, as guerras são por causa de conquistar um território. Então, não tem como os vencedores morar junto com Satanás. Assim que os vencedores forem arrebatados, vai haver uma batalha no céu. Efésios 2, versículo 2 e Efésios 6, versículo 12, fala que Satanás é o príncipe da potestade do ar e que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Então aqui há uma peleja, uma batalha, Miguel e seus anjos. Só que o curioso aqui, irmãos, é que quem era a princípio, né, humanamente falando, para pelejar é o filho varão, né? Mas aqui esse texto mostra para nós que quem vai pelejar é Miguel e seus anjos, né? Então, isso acontece repetidas vezes no Antigo Testamento, né? Eu quero, para a gente entender Apocalipse, nós precisamos muito do livro de Daniel. Daniel, ele explica Apocalipse, Apocalipse complementa Daniel, então são dois livros proféticos. Então, por que Miguel e os anjos que pelejam contra o dragão e seus anjos, né? Aqui fala que também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, o que acontece? Há um arrebatamento, né? A igreja gloriosa, aqui os vencedores em glória se apresentam, e aqui é uma peleja. Antes de falar sobre a peleja, vamos falar sobre Miguel, né? Miguel e seus anjos. Quem é Miguel na Bíblia? Miguel não é Cristo, né? Embora tenha religiões que falam, né, que Miguel aqui é Cristo com seus anjos, né, que são os vencedores. Cristo e os anjos lutando, não é Cristo.
Essa batalha, né? Eu até fiz uma enquete perguntando é literal ou é simbólica. Vou falar desde agora, essa batalha aqui, ela é literal, né? Ela vai acontecer mesmo, ela não é simbólica, uma batalha de anjos, né? Que vai acontecer quando os vencedores forem arrebatados. E Miguel, irmãos, ele é um anjo, um arcanjo, né? Nós já estudamos sobre arcanjos na Bíblia. É um arcanjo que luta a favor do povo de Deus. Então, eu quero ler alguns versículos onde Miguel ele aparece, ele é um líder dos anjos de Deus. Ele é um também no livro de Enoque, né? É chamado lá de um dos 7 arcanjos, mas entre esses 7 arcanjos, ele é o principal, né? Ele é quem comanda todos os anjos de Deus. Mas por que que os anjos pelejam se era, tipo assim, lá embaixo no 11 fala que eles, pois, os venceram, os vencedores, mas quem luta são os anjos. Então, tudo isso tem um significado, né, que nós vamos ver aqui na Bíblia, né, o que significa isso. Então, sobre Miguel, né, vamos ver os versículos onde ele aparece. Daniel, capítulo 10. Daniel, antes do 10, vamos ver Daniel 12. Daniel, capítulo 12. Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, aqui faz uma referência para Miguel como um defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempos de angústia. Mateus 24, 21 fala que esse tempo de angústia é o tempo da grande tribulação, o qual nunca houve e nunca haverá novamente um tempo de grande tribulação como esse que vai haver, esse tempo de angústia. Aí fala, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então guarda essas palavras porque elas estão conectadas lá com Apocalipse 12:7. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então aqui fala da ressurreição dos mortos, fala de Miguel, fala, né, de uma batalha, é um príncipe que vai se levantar como defensor dos filhos do povo, defensor. Daniel capítulo 10 também faz referência lá, né, sobre Miguel. Daniel 10 versículo 13, né, quando Daniel ora 21 dias, logo Gabriel ele é enviado, né, por causa das orações de Daniel. No versículo 12 Gabriel fala para Daniel assim, ó, por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, quando Daniel orava, isso mexia com o mundo dos anjos, com o mundo espiritual. Versículo 13 fala, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, irmãos, aqui novamente aparece Miguel, lá no versículo 21 aparece novamente, né? Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. São alguns versículos, irmãos, que falam a respeito desse arcanjo, Miguel, que luta a favor do povo de Deus. E lá no livro de Enoque, né? Exatamente no capítulo 40, eu mandei até os textos ali no nosso grupo, né? Então, lá no versículo 6, né? Ali aparece a lista, né, dos anjos, né? Quando fala de Miguel, né? Ali fala, né, no versículo Enoque, né, capítulo 40, versículo 11, fala assim, o primeiro é o misericordioso, longânimo, o santo Miguel. Então, lá no capítulo 40, ele faz uma menção dos anjos, né, dos 7 arcanjos, mas o primeiro aparece é Miguel, ele é o líder, né? Ele é o líder. Aí fala que ele é o misericordioso, né? E aí vai falando da função de cada um desses anjos. Então, a função de Miguel, irmãos, é de proteger o povo de Deus, né? O proteger o povo de Deus. Então, essa peleja, né? Aqui vai haver uma peleja entre o filho varão, mas na verdade Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos.
Então, santos, Miguel não é só o guardião da nação de Israel, mas também de todos os verdadeiros santos, né? Daqueles que fazem parte do verdadeiro povo de Deus. Então, Enoque, capítulo 20, versículo 5, ali fala de Miguel, um dos santos anjos, o qual preside sobre as virtudes humanas e comanda todas as ações. Quando fala Miguel e seus anjos estão sempre ao nosso serviço. Eles são executadores de nossas palavras. Tudo que nós proferirmos, os anjos são executadores. Hebreus capítulo 1, versículo 14, né, por exemplo, ali fala assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, o que acontece, irmãos? Aqui o filho varão, né, o irmão Watchman e o irmão Lee, né, eles falam assim que o filho varão vai liberar uma palavra e vai desencadear, então, a luta desses anjos. É como se fosse uma oração, né? O filho varão orasse, e na oração faz que haja uma batalha espiritual. Então, os anjos sempre estarão ao nosso serviço. Eles levam nossas orações, eles trazem a resposta de oração. São os anjos, eles estão aqui para nos servir, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Nós já fizemos um estudo, né, muito bom no passado com vocês sobre o ministério dos anjos, né, muito bom, mostrando que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e ele os guarda, né? Então nós temos um anjo da guarda, né? Graças ao Senhor. E eles pelejaram. Então, quem pelejou foi os anjos, mas quem venceu foi o filho varão, os vencedores, de acordo com o versículo 11. Muito rico isso aqui, irmãos, porque quem vence, aplicando esse princípio para nós ter uma vida vitoriosa, nós precisamos de oração, mas isso faz que haja uma batalha espiritual no mundo espiritual, né? E quem peleja são anjos, mas quem desfruta da vitória é Cristo e sua igreja. Então, naquele tempo, né, do arrebatamento, a vitória dos vencedores, né? E aí explica por que eles venceram, por causa do sangue, da palavra e não amar a própria vida. Mas isso está vinculado com a peleja dos anjos. Quando a gente tem um viver de aplicar o sangue, dar testemunho e não amar a vida da alma, isso dá forças, sustenta a vitória dos anjos, né? Assim como Daniel ficou 21 dias pranteando, se humilhando, se consagrando, isso fez com que Gabriel, né, junto com Miguel, pudessem vencer os príncipes da Pérsia que estavam resistindo a ele. Então, a nossa oração, irmãos, influencia muito, e isso vai acontecer também no futuro, né? Nesse tempo profético, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram. Eles que pelejam, mas a vitória é nossa. Na verdade, os cristãos, como é que a gente peleja? É orando, combatendo o bom combate da fé, é orando, é batalha na oração. Tem até aquele filme, O Quarto de Guerra, onde tem uma mulher que está ali lutando na oração, né? Então, lutar em oração. Tem até um versículo que Paulo fala, né? Acho que é 2 Coríntios 11, onde ele pede para os coríntios, né, para lutar a favor dele em oração, né? 2 Coríntios 1:11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos... Não tem um versículo, né? Se os irmãos lembram aí, depois fala, que Paulo fala assim, que luteis a nosso favor, né? Com orações. Não sei se é Tessalonicenses, agora sumiu o versículo, né? Mas, santo, graças ao Senhor, então, que quando nós lutamos em oração, nós determinamos que anjos vão vencer a batalha espiritual, né? A nossa oração, então, determina quem vai vencer. Isso é algo tremendo. Algo tremendo, irmãos. E essa questão de pelejar também na Bíblia tem um forte significado, né? Então, já vimos, né? Nossa oração, no caso aqui do filho varão, a palavra e a oração do filho varão determina a batalha e também a vitória, né? Mas quando na Bíblia aparece a palavra anjos pelejando, o que significa isto? Pelejar na Bíblia também faz referência aos corpos humanos.
pelejam pelos corpos. Vamos ver aqui alguns versículos, né? Judas, versículo 9. Vamos ver aqui Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, né? Quando contendia, né? A palavra aqui é diacrino, em grego, né? Contendia com o diabo e disputava, né? Ou batalhava, na King James atualizada, fala assim, batalhava a respeito do corpo de Moisés. Assim, Miguel já teve uma disputa com o diabo, né? Não é a primeira vez que eles se disputam, né? Que eles batalham, mas em que sentido aqui a batalha? É uma batalha legal, né? Moisés, em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, fala que, né, ali ele morreu e o corpo dele, né, ninguém sabe até hoje onde é que ele está. Então, o que aconteceu? Moisés, irmãos, né? Deus guardou o corpo de Moisés e o diabo, né? Que diabo significa acusador, né? Quando Moisés morreu, ele foi para reclamar seus direitos. Em que sentido? Moisés, né, foi um assassino. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12, ele matou um homem. Então, o diabo tinha o direito de reclamar o corpo dele. Então, ele vai lá para fazer isso de uma maneira legal, né? Tinha o direito, ele vai lá para reclamar. Mas aí, né, o Miguel fala, né, não se atrevia a proferir juízo infamatório, pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Mostrando como ele mesmo, no contexto aqui está falando de se submeter às autoridades, né? Esse texto foi tirado de um apócrifo, né, que é a ascensão de Moisés, né? Está lá a história. Então, Santos, da mesma forma, é como se no Apocalipse 12, novamente aparece Miguel, aparece o dragão, né, agora, o dragão. E essa peleja é como se, tipo assim, os nossos corpos vão estar no céu, aí Satanás vai vir assim para reclamar seus direitos, né? Tipo assim, olha, o que o Leo está fazendo aqui? Se ele, né, fez isso, fez aquilo outro, né? O Erasmo, a Luciano, né? A irmã Toinha, a Ivone, o que esse povo está fazendo aqui, entendeu? Ah, e isso, veja só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala de um tribunal de Cristo, né? Mas aí a gente vai ver como é que eles venceram os vencedores. Aí vai revelar para nós a maneira que eles venceram Satanás, né? Porque ele é o nosso acusador. Ele sabe, irmãos, os vencedores são pecadores, né? Mas eles têm algo muito especial que fazem dele vencedores. Então, 2 Coríntios 5, versículo 10, fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, todos nós, incluindo Paulo também, né? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nossos corpos serão arrebatados, né? Serão transformados, e haverá um tribunal de Cristo, e isso vai ser, então, no arrebatamento, nos ares. Haverá um tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde os crentes vão receber seu salário, né? Nada mais justo do que todo o serviço que nós estamos prestando ao Senhor, nós vamos receber o pagamento justo, irmãos, né? De todo o serviço que nós fizemos para o nosso Deus. Aqui fala para que cada um receba. Essa palavra é uma palavra que muitos gostam, né? Receber. Receba como salário, né? Como recompensa, segundo o bem ou o mal que tiver feito. Notemos bem que no tribunal de Cristo não é só coisas boas que vão receber, mas também coisas más, como por exemplo, aqueles mortos, né? Ou aqueles cristãos do passado que fizeram coisas más. Por exemplo, vamos ver Colossenses 3, lá mostra bem claro, Colossenses 3, versículo 23 ao 25. Colossenses 3, 23, fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor
a recompensa da herança. Então, o que nós vamos receber é a herança, o reino, né? A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Então, cristãos que fazem injustiça e não confessam seus pecados, em troco vão receber injustiça feita. E nisto, irmãos, nisto não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas no que diz respeito a juízo, ele, né, aqui não há acepção de pessoas, né? Deus ele não faz acepção de pessoas em relação ao juízo. Então, santos, aí os nossos corpos vão ser pesados. Daniel 5:27 fala que pesado fostes na balança e achado em falta. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo também fala ali desse julgamento do tribunal de Cristo. E aí fala no 13, né? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Isso aqui que eu estou falando, irmão, está ligado à peleja do diabo com Miguel, mas disputa pelos corpos, tá? Então vai ter um acusador, vai ter um réu, vai ter um juiz, vai ter um advogado, vai ter um tribunal, né? E o acusador é Satanás. Tá vendo, irmãos? E aqui ele vai ser expulso. Então, santos, aqui o manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Você sabia, irmãos? Não sei se você sabia, né? Mas um dia nós vamos estar no tribunal de Cristo. Se tem tribunal, tem juiz. Se tem juiz, tem advogado. Se tem advogado, tem procurador, né? Tem o acusador, né? O procurador, o acusador. Tem o réu, que vamos ser nós. Irmãos, vai ter os anjos ali. Então vai ter um tribunal, né? E aí, se a gente hoje não usar o sangue, dar testemunho e amar nossa vida da alma, pode ser que naquele dia Satanás tenha crédito, viu, irmãos? Ele tenha razão, né? Ele vai nos acusar muito, né? Mas é isso que é o segredo dos vencedores, que eles aplicaram o sangue, deram, né? Tinha a palavra do testemunho e não amaram a própria vida da alma, que é a vida psique, né? Então aqui fala assim, se permanecer a obra de que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através de fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Santos, então, voltando aqui para 2 Coríntios 5:10, haverá um juízo. E o que nós seremos pesados? E o que pesa num juízo são as testemunhas, as provas. Qual que vão ser nossas testemunhas no tribunal de Cristo, né? Nos ares, no arrebatamento, tá? Dos cristãos. Primeiro, nossas palavras, tá? Primeiro, pecados não confessados, né? Pecados não confessados. Segundo, nossas palavras, né? Mateus 12, versículo 36 e 37, Jesus fala que por cada palavra frívola que você proferir da tua boca, você responderá por ela no dia do juízo, né? Então, nossas palavras serão nossas testemunhas naquele dia, né? Nossas palavras. Terceiro, nossas obras. Mateus 6, versículo 4 ao 6 e Mateus 6, 18, fala que quando a gente oferta em segredo, ora em segredo e jejua em segredo, o Pai que vem em segredo te recompensará. Então, tudo que a gente faz em segredo hoje, nossas obras vão ser expostas naquele dia. Outra testemunha são nossas intenções, né? Intenções do coração. Ezequiel 33, 21, vou ler para vocês, Ezequiel 33, 21, Ezequiel 33, 31, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professa muito amor, mas o coração só ambiciona lucro.
né? Então, santos, aqui vai ser julgada nossas intenções. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, vai vir o Senhor e ele vai trazer o tribunal de Cristo com a vinda dele, irmãos. Está tudo junto, né? Com a volta do Senhor, o tribunal de Cristo. Então, essa peleja aqui, irmãos, é uma peleja também nesse sentido pelos corpos. Satanás vai achar que ele tem direito pelos corpos dos vencedores, e Miguel, né, que vai ser o defensor ali, com os anjos, vão estar ali, irmãos, para interceder e lutar pelos vencedores de acordo com o proceder deles. Então, por isso também fala aqui de uma peleja que vai ser aqui, então, como fala 2 Coríntios 5:10, o tribunal de Cristo, onde nós saberemos se receberemos galardão, né, milênio, ou seremos lançados aí para fora, para as trevas. Então, voltando para Apocalipse 12, né, fala dessa peleja do dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, Satanás aqui ele é derrubado da posição dele, né, que hoje no presente lhe é permitida, né? Você pode anotar aí na sua Bíblia Jó, capítulo 1, versículo 12, 1 Reis, capítulo 22, versículo 21, Zacarias, capítulo 3, versículo 1, nós vemos que Satanás, ele é permitido para ele fazer parte da corte do Senhor, né, do conselho do Senhor, lá no céu, né, na presença de Deus. Então, hoje ainda eles têm um lugar no céu, na corte de Deus. Tem um versículo lá em Jó, capítulo 15, Jó, capítulo 15, versículo 8. Ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? A Bíblia fala de um secreto conselho de Deus. É ali que esses anjos têm permissão hoje de entrar. Então, aqui no versículo 8, vemos Satanás e suas hostes, né, serão derrubadas, mas isso ainda não é a sua destruição total. A queda de Satanás para a terra, né, aparentemente vai aumentar aqui uma vantagem para ele nessa esfera terrena, ao menos por um tempo aqui, né, que vai ser 3 anos e meio. Então, no versículo 9, né, foi expulso o grande dragão, aqui fala desse acusador, dragão representa a crueldade, antiga serpente representa engano. Então, hoje Satanás ainda tem acesso aos céus para quê? Para acusar-nos, acusar os crentes. Né? Jó capítulo 1 e 2. E também no tribunal de Cristo, ele também vai estar lá, irmãos. Porque ter tribunal e não ter acusador não faz muito sentido. Então, vai ter ali o acusador, né? Até esse então, mas aí ele vai ser expulso. O engano, né? O serpente que se chama diabo, né? Que é caluniador, acusador. Satanás, que representa o opositor, né? O adversário. O sedutor de todo mundo. Ele é o sedutor. Sim, foi atirado para a terra, né? Então, após o tribunal de Cristo, tanto é que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, lá fala que nós haveremos de julgar os anjos, né? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, aí, irmãos, esses vencedores saindo da posição aí já de réu, passa para uma posição já de autoridade, né? Já de rainha, no caso da noiva, né? Já de poder julgar, como juiz mesmo, junto com Cristo, julgar os anjos. E aí vai ser decretado, então, essa lei, Satanás vai ter que ser expulso para a terra. Então, esse vai ser tirado para a terra para a grande tribulação. Para a grande tribulação, e com ele seus anjos. Então, o diabo e seus anjos não vão ter mais acesso ao céu, eles vão estar todos aqui na terra. E aí, irmão, se prepare, viu? Porque o negócio vai pegar, vai ficar muito feio. Se já está feio hoje, aí é que vai ficar feio mesmo. Né? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Que salvação é essa? Nós vimos na semana passada como negligenciar, né? Como
escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. É uma salvação plena, é a salvação do corpo, é a salvação que estava faltando, salvação do espírito já temos, salvação da alma já foi acontecido aqui, e então agora vai ter uma salvação plena aqui do corpo. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 23. Eu vou ler aqui para vocês. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, né? Aqui está falando das primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, né? Ou a plena filiação, a redenção do nosso corpo. Então, agora sim veio a salvação para o corpo. A salvação para que os sofrem esse poder, né? Desse corpo hoje caído, né? Carne e sangue. Agora veio a salvação do corpo, né? Ou a salvação plena, né? Porque já terá acontecido a do espírito e a salvação da alma. Faltava só a do corpo, né? Agora veio a salvação do corpo, o poder, que é o poder de Deus, o poder que governa, o poder que opera, o reino de nosso Deus. Por um lado, o reino na Bíblia é o controle de Deus na alma. Isso está lá em Lucas 17, 21. O reino de Deus não está fora de vós, o reino de Deus está dentro de vocês, né? É no Espírito, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por outro lado, é o reino celestial, é o mundo, né? Um outro mundo aqui que é o mundo do milênio, que já terá vindo. Mas aqui, principalmente, o reino de Deus é o controle de Deus plenamente na nossa alma. Agora veio. Está vendo, irmãos? E a autoridade do seu Cristo. No caso aqui, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então, agora veio para quem? Para os nossos irmãos. Está vendo, irmãos? O mesmo que os acusa no tempo presente, e também no tribunal de Cristo, de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles têm acesso ainda à presença de Deus. Então, irmãos, acusador de nossos irmãos. Veja só, lá tem uma passagem em Enoque, né, capítulo 40, versículos 7 e 8. Eu vou ler para vocês esse versículo, né? Enoque, capítulo 40, versículo 7 e 8. Lá fala assim: a terceira voz que eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Então parece que não é só Satanás que nos acusa, mas também tem anjos que nos acusam, né? Tem os demônios, anjos. Não é só Satanás, embora aqui fala que é o acusador, mas tem esses anjos, né? Aqui fala no livro de Enoque, irmãos, no capítulo 40, né? Versículo 8, fala que foram expulsos esses anjos ímpios e proibindo-os de entrarem na presença de Deus para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Então, esse é o mesmo que se acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, os venceram. Venceram onde, então? No tribunal de Cristo. 1 Coríntios 4, versículo 5. Vamos ler de novo. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, versículo 5. Ali fala, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, aqui temos a vinda do Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por a minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E a outra passagem, né, que já limos, 2 Coríntios 5, 10. Então, eles venceram, no caso, o acusador, né?
né? Eles venceram com as provas, né? Por causa aí do sangue. Então, o sangue, queridos irmãos, isso aqui é algo muito simples e é bom a gente saber disso, porque ser vencedor, por um lado, parece que é algo muito difícil, mas está totalmente ligado a gente crer na palavra, crer na promessa de Deus, tomar posse do que Deus disse que a gente é, creia na Bíblia, creia no que ela disse, irmãos. O sangue nos proporciona o direito de sermos sempre vencedores, sempre, 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 irmãos. Aqui vemos o poder do sangue. O sangue nos livra da culpa do pecado. Quando a gente peca, nós sentimos culpa. E o sangue nos livra da culpa desse pecado. É o poder do sangue. Então, essa culpa, Satanás vai tentar nos colocar a culpa, irmãos, dos nossos pecados. Se a gente não confessar hoje, irmão, a gente vai passar uma vergonha no tribunal de Cristo, uma vergonha mesmo, porque a gente tinha na mão a chance de reinar com Cristo e não entrou por questão de não acreditar mesmo, né? Sabe, aqueles pecados que a gente faz e não confessa. Não, eu não sei porquê, irmão, mas tem muitos cristãos que não confessam seus pecados. Então, irmão, isso aí é falta de fé. É só falta de fé mesmo. Porque você sabe, Deus está te vendo, Satanás está te vendo, sabe? Não adianta. Então, o sangue, você confessa e toda a culpa, você é livre da culpa do pecado. É o sangue. Então, eles aqui não eram perfeitos, mas são pessoas que estão sempre debaixo do sangue. Ou mesmo, eu vou sair, né? Senhor, me cobre com teu sangue. Eu estou sempre debaixo do sangue de Cristo, irmãos. Sempre, sempre ligado isso à oração. A oração. Lembrem que eu li no versículo 7 sobre o filho varão orar e os anjos lutarem. Está vendo como está tudo conectado, irmãos, essas palavras? Ligado à oração. Oração não é aquela coisa de se fechar num quarto 2 horas e meia. Oração é falar com Deus no Espírito. Às vezes ouvindo, às vezes falando, às vezes ouvindo. É ter conexão com Deus, né? Como os irmãos têm falado mais atualmente. Conexão com Deus. Amém? É manter limpo o templo de Deus, a casa de Deus. Todos os dias fazer limpeza, irmãos. A sujeira vem não é porque a gente é melhor ou pior cristão, é porque a gente recebe poeira do mundo, coisas do mundo, os olhos veem o que não é para ver, a nossa língua fala o que não é para falar, a gente sente o que não é para sentir, não tem jeito, irmãos. Mas graças ao Senhor pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro é o nosso advogado, tá, irmãos? A gente tem um acusador, mas nós temos o melhor advogado do mundo, e é como se a gente já está pago, já foi pago, e é como se a gente não quisesse se utilizar dos seus serviços, né? Então, o Cordeiro é o advogado, é o Cordeiro de Deus que tira, não é o que cobre, é o que tira o pecado do mundo. Quando eu vou até meu advogado, o nosso problema, irmãos, é que nós, às vezes, nos achamos tão santos que a gente não tem nada de que se arrepender. Veja só, 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde é que a gente aplica o sangue? É na comunhão com os irmãos. Onde é que eu vou ver minha condição? Se não é na igreja, na comunhão. Mas se eu digo que eu não tenho pecado, vamos supor, estou ouvindo uma palavra e digo essa palavra não é para mim, né? Isso aí deve ser com o outro. Ou mesmo, né? Eu digo, vou orar e não tenho nada de que me arrepender, eu estou me enganando. Engano significa serpente, o veneno da serpente. E a verdade não está, não significa. Irmãos, é perigo até de avaliar se a gente é salvo ou não, viu? Porque todo cristão que foi salvo, ele ora. Isso é algo básico, algo da vida, né? Então, aqui fala que a verdade não está em nós, ou a realidade. Na verdade, a palavra aqui em grego é realidade. Então, o problema da igreja não dar bom testemunho nos tempos atuais é que ela não tem realidade. A igreja Laodiceia, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-los mentiroso e a verdade não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, que é o Cordeiro.
junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por que que a minoria que vai ser arrebatada, irmãos? Porque é a minoria que ora, é a minoria que confessa os pecados, né? Eu tiro aqui entre vocês, né? Faça essa avaliação, você aí com Deus, né? Essa semana, quantas vezes você já fez essa faxina aí no seu espírito? Quantos pecados já confessou? 1, 2? Então, tá vendo, irmãos? É isso que vai determinar nosso futuro, né? A casa de Deus não é para ser suja, para estar limpa. Então, sangue em primeiro lugar. Segundo lugar, por causa da palavra do testemunho. O que significa aqui isso, irmãos? O que nós éramos e o que nós somos em Cristo hoje, né? Palavra do testemunho. É um cristão que ele tem a palavra, ele conhece a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu vivo no Espírito, eu dou testemunho de Cristo. Então, confesso meus pecados e eu vivo no Espírito, vivo em Cristo. Romanos 5, 8 ao 10, né? Fala ali, né, que quando éramos inimigos, Deus morreu, né, por nós, que nós somos salvos pela morte, e hoje estamos sendo salvos pela vida do Senhor. Então, palavra do testemunho aqui é falar também a palavra para Satanás. Quando Satanás vem com a tentação, nós falamos a palavra para ele, né? Falamos os versículos da Bíblia, a gente constitui da palavra e nós temos testemunho. Então, um vencedor é alguém que dá testemunho de Cristo em toda e qualquer situação. Ele tem a palavra do testemunho. Ele dá testemunho de Cristo, irmãos. Né? Alguém que vive em Cristo. Né? Louvado seja o Senhor. E mesmo a face da morte, não amaram a própria vida, a psique. Então, aqui, né, de acordo com Mateus 16, né, versículo 23 e 24, né? Ali fala o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser, né? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz na Bíblia, qual é o significado da palavra cruz? Cruz está relacionado a sofrimentos. Cruz significa sofrer, à luz da Bíblia, né? Sofrer sem merecer. Guarda isso aqui, irmão, porque é muito importante. A cruz de Jesus, ele merecia ou não? O que os irmãos acham? Ele não merecia, mas ele tomou. Então, a cruz, aqui fala, tome a sua cruz. São situações de sofrimentos que nós passamos sem merecer. Irmãos, isso, eu não sei se vai dar para explicar, né? Isso aqui se chama revelação. Se Deus te dá revelação, isso vai te fazer uma diferença muito grande na tua vida. Nós somente queremos passar por sofrimento que a gente acha que nós merecemos, né? Mas o sofrimento que nós não merecemos é uma coisa que acontece no dia a dia. Um sofrimento que vem até mim, mas que eu não mereço, isso se chama cruz. Uma cruz que vem até mim. Se eu tomar a cruz, se eu sofrer, se eu sofrer sem merecer, isso se chama não amar a própria vida. A vida aqui é a vida psique, vida da alma. Como está escrito lá em Josué capítulo 5, versículo 18. Josué 5, 18. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Povo que expõe sua vida à morte. Lógico, aqui também está falando, né, dos mártires, né, realmente, irmãos que deram sua vida, não tem medo da morte, né? E hoje nós sabemos que tem muitos irmãos que têm medo da morte, né? Ao ponto que tem uma história que fala assim, irmãos, que havia numa igreja, né, os crentes que estavam adorando e entraram ali uns caras que era, um pessoal que era estavam perseguindo ali os cristãos, né? E eles falaram assim, ó, entraram com armas e tudo, né? Entraram numa igreja e falaram assim, ó, nós vamos dar uma chance. Quem disser que é Jesus,
pode ficar, que vai ser crucificado. Aqueles que querem abandonar Jesus, estão em tempo, pode sair, pode ir embora, né? Os que abandonam sua fé em Jesus. Aí foi embora a maioria e ficou um punhado, né, de irmãos. Aí esse pessoal, né, estavam com armas, colocaram armas no chão, se ajoelharam, começaram a chorar e falar assim, olha, na verdade nós estávamos procurando uma igreja verdadeira, onde tenha cristãos verdadeiros, né? E aí nós encontramos vocês, tipo assim, pessoas que estavam dispostas a morrer por Jesus, né? É claro que os vencedores tardios vão ter que, na grande tribulação, vai ter uma massacre, uma perseguição muito maior do que foi, né, a perseguição na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, né, contra né, os judeus cristãos, contra, enfim, todo esse pessoal, né, que né, o Hitler perseguia, né? Então vai haver uma perseguição muito grande e aí, irmãos, vai ser uma questão de ver mesmo a realidade, né? Mas hoje nós temos a chance de não amar a própria vida e expor nossa vida à morte por causa do Senhor, né? Então, mesmo a face da morte, são pessoas que não amam a própria vida. Por isso, festejai os céus. Então, são pessoas que sofrem sem merecer. Isso se chama cruz. E ele fala, festejai os céus e vós os que nele habitais. No caso aqui, os mortos em Cristo, né? Os vencedores. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, de grande cólera, sabendo então que pouco tempo lhe resta. A gente sabe, né, pelo contexto aqui, né, que fala que são 3 anos e meio, né? Então Satanás vai descer para poder destruir essa terra, né? Ela vai ficar à mercê, né, à vontade de Satanás, e eles e os santos então vão descer ali. Isso que acontece aqui está ligado com Apocalipse 9, né, na quinta trombeta, quando a gente vê que Apocalipse 9:1, né, uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, né, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e aí então saem os gafanhotos. E aí vem o anticristo, vem o surgimento então do anticristo, né, que ele morre, ressuscita, vem o espírito ali, né, desse César, né, provavelmente César Nero, que vai entrar ali nesse líder mundial, e aí, meus irmãos, começa a entrar um outro cenário que nós vamos estudar mais para frente, que você vê como todo é um quebra-cabeça, tá, irmãos? Isso aqui é a Bíblia explicando, então, a própria Bíblia, né? Para a gente ter a melhor interpretação, né? A mais segura e confiável. Então, aqui Satanás desce, e aí vem Apocalipse 13 com a besta que emerge do mar, né? Que é o anticristo. Semana que vem eu vou só dar uma pincelada no versículos 13 ao 17, né? E a gente já vai entrar diretamente no capítulo 13 para falar sobre a besta e a marca da besta, irmãos, né? Vamos procurar aí a ajuda do Senhor sobre esse tempo de grande tribulação que vai vir. E, irmãos, né, nós sabemos que os que vão ser arrebatados são mínimo por cento. A maioria da igreja vai passar pela grande tribulação, então é bom a gente também se preparar para isso e saber o que pode acontecer caso nós não fôssemos encontrados, né, fazendo assim, né, fazendo a vontade do Senhor, não aplicando sangue, né, sujo, não dando testemunho, ou amando a nossa vida, né, a gente não sabe, né, irmãos? Que o Senhor nos guarde. E 9 horas, né, aqui 11 para vocês, vamos terminar e abrir nossos 10 minutos para os irmãos compartilhar.